Glória a Deus. Que alegria podemos estar aqui hoje, louvando, engrandecendo ao Senhor. Nessa data tão importante, tão especial, que nós estamos voltando ao princípio, onde o Senhor está nos trazendo de volta, né? Para a gente comemorar a Páscoa em família, cada um aí na sua casa, os pais com os filhos, né? Irmãos, todos juntos. E nós estamos aqui alegres por poder fazer parte disso. Mesmo distante, juntos, conectados, num só coração, numa só adoração, para um só Deus, um só Senhor. E eu quero desejar a todos vocês um excelente fim de Páscoa. E que todos os dias sejam Páscoa na sua casa. Que todos os dias vocês possam lembrar que Cristo ressuscitou e que Ele vive. Eu não sei como você passou o dia de hoje. Às vezes você passou um dia feliz em família, se sentou à mesa. Às vezes você passou um dia triste, abatido, se sentiu sozinho. Você tinha que comemorar ou você acha que não tinha o que comemorar. Mas é você que faz o seu dia. Que a partir de amanhã, ou melhor, que a partir de agora, você mude isso. Que todos os dias sejam dias de gratidão ao Senhor pelo fôlego de vida. Porque Ele vive no nosso coração, Ele vive nas nossas vidas, Ele vive nas nossas casas. E se isso não era uma realidade na sua vida, que a partir de hoje possa ser. Porque o Senhor parou tudo, parou as nações, para que isso seja uma realidade nos seus lares. Hoje, por muitos e muitos anos, eu pude contemplar as famílias comemorando a verdadeira Páscoa. Deixaram de falar de ovos de chocolate para falar do Filho de Deus, que morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Hoje as crianças celebraram a verdadeira Páscoa. Hoje muitos nem saíram para comprar, viram que não era o fundamental, e nunca foi, e nunca será. Hoje, finalmente, nós vivenciamos a verdadeira Páscoa. Nós adoramos esse Deus que vive em nossos corações e viverá eternamente em nome de Jesus. Precisou o Senhor parar tudo para que isso fosse uma realidade. E em nome de Jesus, amanhã, quando voltar tudo ao normal, que essa continue sendo a sua realidade. Que todos os anos a Páscoa verdadeira faça parte da sua casa, faça parte dos seus filhos, faça parte do seu coração. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer para ela o quanto você a ama, o quanto ela é especial para você. Porque essa pessoa foi quem o Senhor colocou na sua vida, para que vocês se cuidem, se amem, vivam juntos. Às vezes você está na sua casa aí sozinho, mas creia, Ele te ama. Olhe no espelho e diga: o Senhor te ama. Você é amado, você é querido, você é filho de Deus. E eu louvo o Senhor por poder fazer parte dessa família. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Nós teremos agora um momento tão precioso, que é da palavra. Foque, abra sua mente, abra o seu coração. Não deixa que nada tire esse momento de você. Não fique disperso, mas em nome de Jesus, todos unidos aí na sala, na cozinha, na mesa, eu não sei onde você está, mas em nome de Jesus, todos, em um só coração, estejam abertos a ouvir a palavra de vida, a palavra que muda, que cura, que transforma, que liberta, a palavra que salva. Eu profetizo em nome de Jesus, que esse final de noite seja uma noite de salvação para os seus, que assim como Jesus Cristo vive, Ele possa viver no seu coração, e no coração de toda a sua parentela. Em nome de Jesus, como igreja, nós profetizamos que há salvação sobre a tua casa e há salvação sobre os seus. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Eu amo muito vocês e estou com muita saudade. Em nome de Jesus, um beijão. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Boa noite. Você que chegou aí depois do início a nossa transmissão, seja bem-vindo. Esse é o nosso culto de celebração da ceia e especial da Páscoa. Nosso coração, ele queima. Sabe, eu sei o quanto tem sido difícil para muitas pessoas, mas como
pastor, eu também preciso dizer para você o quanto Deus tem nos tratado, tem nos confrontado, e como tem sido, deixa eu tentar colocar para você em palavras, como tem sido preciosa a presença de Deus em cada transmissão, como tem sido intenso o mover de Deus em cada transmissão que nós estamos fazendo. Não é simplesmente uma live, é um culto, e como tem sido algo poderoso de Deus esses cultos. Nós temos sentido algo tremendo aqui esses dias, algo que talvez naquela correria que nós estamos no dia a dia do culto, nós muitas vezes deixamos passar desapercebido, mas agora de uma maneira palpável. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que trabalham para que essa transmissão seja feita, os irmãos do áudio. Puxa, hoje a gente ficou super feliz, os irmãos, a gente estava ali compartilhando a clareza, a nitidez, né? Porque isso também é novo para cada um de nós, e a cada dia que passa, eles têm trabalhado para entregar para você aí o melhor. Então eu queria agradecê-los, agradecer os irmãos aqui da filmagem, os irmãos que estão compartilhando. É uma equipe, e essa equipe tem gerado o culto para você aí do outro lado. Por isso eu quero novamente fazer menção, né? Começa desde daquele post lá no Instagram, no Facebook, a arte que é idealizada, que é colocada ali, toda essa rede, até chegar nesse ambiente de transmissão para a glória de Deus. Eu quero louvar o Senhor também pela oportunidade que Ele nos dá de poder chegar até o seu lar dessa maneira. Queridos, eu quero aproveitar esse momento aqui. Fê, coloca para a gente João, Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo de número 16. Daqui a pouco eu quero ministrar uma palavra. Eu tenho pedido para Deus sabedoria para transmitir ela da mesma forma que ela chegou aqui, que eu tenha êxito na pregação da palavra daqui a pouco, para poder colocar para você exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu queria compartilhar com você aqui esse texto, 3,16, Fê. Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16. Está escrito assim, olha: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção nesse texto. Talvez não seja uma novidade para você, nós já falamos sobre ele. Talvez daqui a pouco na mensagem vamos trazer ele de volta. Mas o que eu queria que você entendesse nesse momento, em que nós vamos falar sobre oferta, sobre dízimo, é o que talvez muitas pessoas não entenderam ao longo de toda a sua caminhada cristã. Quando nós falamos sobre qualquer princípio, eu primeiro preciso, antes de encontrar em Moisés, antes de encontrar em Elias, antes de encontrar em Davi, eu preciso tentar encontrar esses princípios em Deus e em Cristo Jesus. E que quando eu falo sobre o princípio do dar, do entregar, eu não encontro uma outra pessoa a não ser a pessoa de Deus, descrita aqui no Evangelho de João, como nós lemos, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Preste atenção nisso. É importante você entender que Deus, na atitude de dar o seu Filho, primeiro Ele amou. Deus não simplesmente deu, primeiro Ele amou. E esse é um princípio valioso.
Esse é um princípio importante, porque quando eu leio que Deus deu o seu primogênito, o seu unigênito ao mundo, eu primeiro preciso compreender que Ele amou esse mundo, por isso Ele deu o seu único e o seu melhor. A única maneira válida, preste atenção, a única maneira válida de você dar algo é se primeiro você amar. Sem amar é impossível você entregar algo de maneira válida. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Você pode entregar, você pode doar qualquer coisa, mas sem amar, aquilo não é válido. O que tem chamado a nossa atenção nesses dias é que esses ambientes de crise, eles revelam, primeiro, o amor que nós temos. Ele desperta, ele revela o amor pela família, o amor pela igreja, o amor pelo trabalho, o amor pela vida. E depois, e só depois, ele vai revelar o que nós entregamos. É importante você compreender que antes de qualquer ato de entrega, de oferta, de dar, primeiro é coração. É isso que faltava em Caim. Caim teve a oferta, Caim teve a ação de dar, mas não havia coração naquilo. Uma coisa muito importante nesses dias é aprender que Deus está procurando o coração. Lembra da conversa de Jesus e a mulher samaritana? Quando ela questiona Jesus, dizendo: Senhor, onde nós devemos adorar? Se eu pudesse contextualizar essa palavra, essa pergunta da mulher, eu diria assim: Senhor, onde nós devemos adorar? Em casa ou no templo? E a resposta de Jesus seria assim: nenhum e nem outro. Porque não é o lugar, não é a geografia. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É muito mais profundo do que o lugar. Quando nós falamos sobre oferta, quando nós falamos sobre dízimo, quando nós falamos sobre primícias, nós estamos falando muito mais do que valor monetário. Nós estamos falando de expressão de coração. Nós estamos falando de expressão de um ato de quem ama. Quem ama, entrega o seu melhor. Agora, quando não temos amor, então nós pensamos que tudo aquilo que damos tem valia, tem propósito. Só que quem ama sabe exatamente o que precisa dar. Quem ama sabe o que precisa fazer. Por isso eu queria que você tomasse esse exemplo máximo, que é o exemplo de Deus, que antes de dar, Ele primeiro amou. É impossível dar algo de maneira válida, e quando eu digo de maneira válida, eu digo de algo aceitável a Deus, porque existem muitas pessoas que dão a sua oferta, dão o seu dízimo, dão a sua primícia, dão a sua contribuição, mas naquilo não há coração. Essas pessoas erram, essas pessoas não entenderam o propósito. O seu valor monetário é aceito, mas diante de Deus aquilo não é válido, porque antes de Deus ver a oferta, primeiro vem o coração. Deus avalia coração, e é ali que toda oferta, ela é aceita ou rejeitada. Tudo começa por aqui, querido.
Eu acredito que Deus, nesses dias, tem despertado em você, talvez um amor por essa casa que você nem sabia que tinha. Eu tenho certeza que nesses dias, você até está sentindo falta. Eu não digo aqueles que amam, porque aqueles que amam desde o primeiro dia, eles já estão completamente falando, meu Deus, e agora? Mas eu digo você, que talvez nem imaginava o amor que tinha por esse lugar. Por isso eu quero colocar aqui para você, já está passando aí na sua tela, o número da conta bancária, para você fazer depósito, transferência. Pastor, mas eu não tenho habilidades para fazer isso, eu não tenho. Você pode entrar em contato com a gente, e nós estaremos recebendo a sua oferta. Seja no dia de culto, quarta-feira nós temos culto, você pode passar por aqui para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Eu abro um parênteses também para agradecer a Deus e os irmãos que têm nos ajudado com o projeto que nós iniciamos na segunda-feira, o Drive-Thru da Solidariedade. Irmãos, foi uma bênção. Mais de 100 famílias passaram por esse projeto essa semana e tiveram a sua necessidade diária suprida. Algumas pessoas além da necessidade diária. Eu digo mais de 100 famílias para não errar números aqui. Mas foram mais de 100 famílias atendidas ao longo dessa semana. Você que doou, você que colaborou, continue fazendo isso. Continue abençoando. Se cada um de nós fizer o pouco, então nós conseguiremos abastecer todos. E eu digo para você agora, de maneira direcionada a cada filho e filha dessa casa, não passe por necessidade, por favor, fale conosco. Não passe esse momento sozinho, porque você não está. Eu disse isso, nós estamos distantes, mas não sozinhos. Distantes é algo, sozinhos é completamente diferente. Por isso, por favor, pastor, eu estou precisando de algo, a minha família está precisando de algo, entre em contato conosco, tá bom? Que Deus abençoe você, você que tem ofertado, você que tem dizimado, você que independente dessas coisas, você continua vivenciando a sua vida cristã. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e dizer que nós precisamos muito desse seu ato de fé nesses próximos dias, tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você agora e peço a Deus sabedoria, unção, para poder compartilhar exatamente aquilo que Ele colocou no nosso coração. Que dia ímpar esse que nós estamos vivenciando. Pegue aí a sua Bíblia, abra ela no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Deixe a sua Bíblia aberta aí e preste atenção nessa breve introdução que eu quero dar para você aqui. Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia na Antiga Aliança, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, eu preciso compreender que as coisas que estão ali, elas seriam as sombras do que seria revelado na pessoa de Cristo Jesus.
Toda a história da antiga aliança, ela tem um propósito: apontar para Cristo. Toda a tipologia bíblica do Antigo Testamento, ele tem uma finalidade: apontar para Cristo. Eu não posso, de maneira nenhuma, eu não devo, não é correto tentar interpretar a antiga aliança sem a pessoa de Cristo Jesus. Toda a antiga aliança aponta para Ele, tudo é sobre Ele. A pergunta de Isaac, subindo com Abraão no monte, quando Deus pediu para Abraão, seu filho, e eles estão subindo com a lenha, com o fogo, e Isaac olha para o seu pai e diz assim: pai, eu estou vendo tudo que nós precisamos para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Essa talvez seja a pergunta que ecoa até hoje. Existem inúmeras pessoas que estão perguntando ainda hoje: onde está o cordeiro? Não viram, nunca ouviram falar do cordeiro. Elas estão em busca dessa resposta essa que João, o Batista, quando visualizou Jesus chegando para ser batizado, disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João apresentou para mim, apresentou para você, apresentou às nações o Cordeiro, a resposta para a pergunta de Isaac: onde estava o Cordeiro? João está dizendo: ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Esta é a maior mensagem que nós carregamos. Mas para compreender isso, para entender isso, eu quero mergulhar com você na primeira Páscoa, na Páscoa dos Hebreus, onde era uma sombra, uma tipologia do que seria de fato revelado na pessoa de Cristo Jesus. Para que você entenda um pouquinho mais, o povo de Israel estava cativo no Egito, aprisionado, debaixo de um jugo, estavam servindo aquela nação como escravos. Deus então levanta um homem chamado Moisés e diz a Moisés: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo e vou tirá-los dessa terra e vou introduzi-los numa terra que mana leite e mel. Vá até Faraó e diga a ele para que deixe o meu povo ir. E Moisés vai até Faraó, mas o coração de Faraó está endurecido. Ele não deixa. E aí você conhece a história. Deus então começa a enviar as pragas ao Egito. As águas se tornam em sangue. A praga das rãs, dos piolhos, da saraiva. A praga das úlceras. E nada dessas pragas abre o coração de Faraó para que ele então deixasse o povo sair. Então
que nós temos a última praga enviada sobre o Egito. Essa praga seria a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. Todos os primogênitos morreriam, salvo aqueles, preste atenção, salvo aqueles que estivessem dentro das suas casas, marcados pelo sangue do Cordeiro. É nesse contexto, entre a última praga e a saída do povo da terra do Egito, que a primeira Páscoa acontece. 9 pragas já haviam passado sobre o Egito. A 10ª e última praga seria enviada. Mas antes dela chegar, aconteceu então a instituição da primeira Páscoa. Agora preste atenção no texto, eu quero ler o texto com você. Leia comigo a partir do versículo de número 1. Está escrito assim: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Ele estava falando do mês Abibe. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada deles deixará até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Preste atenção. Retomando aquilo que dizíamos, o Antigo Testamento, ele é a sombra da nova aliança. Quando Jesus veio, ele trouxe luz, revelação sobre toda a antiga aliança. Então agora eu olho para o Antigo Testamento através de Cristo e tenho clareza, eu tenho nitidez sobre aquilo que o texto estava querendo me dizer, mas porque Cristo ainda não havia sido revelado, não havia como entender, porque era apenas sombra. Então entenda uma coisa importante sobre a Páscoa. Deus chama Moisés e Arão e diz assim: eu quero que vocês digam a toda a congregação de Israel que nesse primeiro mês, ao 10º dia,
toda a congregação de Israel separe para si um cordeiro ou um cabrito. Preste atenção nas características, anote aí. Esse cordeiro ou esse cabrito, ele deveria ser separado ao 10º dia do mês. Ele deveria ser um macho de 1 ano de idade. Ele não poderia ter defeito. E ele deveria ser sacrificado ao 14º dia. Agora preste atenção, porque todas estas características falam a respeito de Cristo. Primeiro, ele deveria ser um cordeiro sem mácula, sem defeito. Segundo, ele deveria ser separado com 1 ano de idade. Veja, esse cordeiro que seria morto, ele deveria ter 1 ano de idade. Isso fala da morte precoce. Eu quero lembrar você que Cristo morreu aos 33 anos de idade. Uma morte precoce, uma morte quando a sua vida ainda estava começando. Dado que para um judeu, o seu ministério de fato só começa a partir dos 30. Ele deveria ser separado ao 10º dia do mês, colocado à parte. Lembra disso? Ele deveria ser separado. Ele deveria ficar 4 dias em avaliação. E no 14º dia, ele deveria ser sacrificado diante de toda a congregação, à tarde. Isso fala de um apontamento direto para a pessoa de Cristo Jesus, que também foi separado, analisado durante a sua vida. Não foi encontrado defeito algum. Por isso que uma das atitudes de Pilatos é lavar as mãos. Ele diz: eu estou lavando as mãos porque não encontrei nesse homem pecado algum. E o sacrifício de Jesus acontece exatamente na parte da tarde. Agora preste atenção no que eu tenho para dizer para você aqui. É importante você compreender a Páscoa, para você entender as verdades que estão inseridas nela. Primeira verdade, está no versículo de número 3. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Pastor, o que a Páscoa me ensina? O que a Páscoa revela para mim? A Páscoa revela que Cristo morreu por uma família. Que significado tem essa palavra no dia de hoje? As pessoas foram ensinadas que Cristo morreu pelo indivíduo, porque elas dizem: salvação é individual. Salvação é para o indivíduo. Mas a Páscoa, a instituição da Páscoa, a sombra da nova aliança dizia: é um cordeiro para cada família. O cordeiro que seria morto, acompanhe o versículo de número 7. Êxodo 12, 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas
em que o comerem. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Aleluia. A Páscoa é uma mensagem de salvação familiar. O cordeiro não morre por um indivíduo. O sangue do cordeiro cobre uma casa. Você que está aí assistindo esse vídeo agora, dentro da sua casa, talvez o seu pai não é convertido, a sua mãe não é convertida, os teus filhos não são, mas eu quero te dar uma palavra: a partir do momento que o cordeiro foi aceito dentro da sua vida, o sangue dele cobriu a sua casa. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus poderia ter dito o seguinte: olha, vocês vão sacrificar o cordeiro, até porque a praga que viria seria a praga dos primogênitos. Deus poderia ter dito assim: olha, vocês vão sacrificar o animal, vão pegar do seu sangue e vão colocar nas testas de cada pessoa. Deus poderia ter dito: olha, marque as pessoas, mas Ele não disse isso. Ele disse: marque a casa. O sacrifício de Cristo nunca enxergou o indivíduo sozinho. O sacrifício de Cristo sempre enxergou uma família. Sempre. A mensagem da Páscoa é uma mensagem familiar. A mensagem da salvação é uma mensagem familiar. Quando o Cordeiro morreu, quando o sangue de Cristo Jesus no Calvário foi derramado, Ele disse, porque, preste atenção no texto, versículo de número 7 ainda. Ele diz assim, olha: e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. Quando você vai ler e vai estudar, você vai descobrir que eles usaram uma planta chamada hisopo, para pegar do sangue que fora derramado pelo cordeiro e passar na verga da porta da casa. E quando você vai se aprofundando, você descobre que o hisopo, ele tipifica a fé. Ele faz uma tipologia da fé. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, pela fé eu o aceitei, e pela mesma fé que eu recebi no meu coração, eu posso pegar do sangue e marcar a minha casa, e marcar a minha família. O sangue do Cordeiro Pascal, que foi morto na primeira Páscoa, ele marcava a casa e não os indivíduos, porque a salvação é familiar, a salvação nunca foi individual. Pastor, por que a mensagem da Páscoa é importante? Porque a mensagem da Páscoa, ela garante para mim a salvação da minha família. Nós estamos vivendo dias tão especiais, dias tão importantes, mas nada disso teria propósito se você não entendesse que não é entrando dentro das nossas casas simplesmente. O Ministério da Saúde diz: fique em casa. A recomendação é essa, na tentativa de tranquilizar as pessoas. Mas eu quero dizer para você que o que traz segurança para uma casa não é apenas estar dentro dela, é ter o sangue de Jesus na verga da porta.
Pegue o hisopo essa noite, pegue a fé essa noite, e pela fé marque a sua casa. Ah, querido, eu oro e profetizo em nome de Jesus, que toda a tradição da religião caia da sua vida, e pela fé você receba a marca do sangue de Cristo Jesus na tua família. Você que chora pela salvação dos seus, pela fé, receba essa noite a marca do Cordeiro na verga da porta da tua casa. Glória a Deus. A Páscoa me ensina que salvação, ela é familiar. Meu Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você a levantar aí do seu lugar, querido, por um instante, por um minuto, pegar as tuas mãos como um ato profético, ir até a verga da porta da sua casa. Você homem, você sacerdote, você filho, você mãe, vá lá e numa atitude profética, num ato profético, coloque a mão e diga: nessa noite o sangue de Cristo Jesus está presente nesta casa. O dia, vá lá, faça isso. Oh, vá lá na porta da sala, na porta da cozinha, marque a sua casa. A Páscoa bíblica, a Páscoa que aponta para Jesus, ela me ensina que uma família é salva pelo Cordeiro que morre. Entenda isso. Eu sei que talvez seja difícil para você que recebeu uma informação errada, mas está escrito aqui, Êxodo capítulo 12, versículo de número 3 e versículo de número 7, que o sacrifício do Cordeiro seria para uma família. Aleluia, glória a Deus. Pegue a fé essa noite, querido, porque salvação é pela fé. Salvação não é o que os olhos estão vendo, salvação não é aquilo que te... salvação é pela fé. Salvação é graça de Deus. Salvação não é a renúncia que você faz, salvação é o Cordeiro que morreu. Salvação não é o esforço que você tem para ser santo. Salvação é a capacidade de reconhecer que é um miserável, pobre, cego e nu, e que precisa do sangue do Cordeiro na sua vida. Isso é graça. Vamos continuar aqui. Versículo de número 4 de Êxodo capítulo 12. Mas se a família for pequena para o Cordeiro, oh meu Deus, olha, mas se a família for pequena para o Cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o Cordeiro. Então veja, a família tinha separado um animal para ser sacrificado,
Mas às vezes a família era pequena demais. Ela olhava para o cordeiro e dizia: esse cordeiro é grande demais. Aleluia, presta atenção, você vai entender. Aí ela dizia assim: a nossa família não dá conta de comer esse cordeiro. Então eles estavam autorizados a pegar o seu vizinho mais próximo e dizer: vamos compartilhar do mesmo sacrifício, porque a minha família não dá conta. A minha família não comerá desse cordeiro sozinho, então nós poderemos partilhar dele todos nós juntos. Aleluia. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer para você, querido, que o sacrifício de Jesus, a sua família não dá conta dele sozinho. A sua família, a sua casa é pequena demais para o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que você pode chamar o vizinho. Eu quero dizer que você pode chamar a parentela e dizer: vamos partilhar do mesmo cordeiro. Vamos partilhar, vamos compartilhar do mesmo sacrifício. Versículo 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, o guardareis até o 14º dia. Queridos, a vida de Jesus, ela precisa ser compreendida da seguinte forma: Jesus nasce, ele passa 30 anos em anonimato, ninguém sabe. Os evangelhos, que as pessoas gostam de dizer, até de maneira errada, mas que é uma biografia da vida de Jesus, porque não é uma biografia da vida de Jesus. A ideia dos evangelhos não é fazer uma biografia, mas não falam nada dos primeiros anos, ou dos primeiros 30 anos da vida de Jesus. Pouquíssimas coisas são narradas a esse respeito, porque Jesus é guardado. Porque a Bíblia está dizendo aqui: o cordeiro, no versículo 6, guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Eu quero pular o versículo de número 7 e ler com você o versículo de número 8, que está escrito assim: naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A recomendação, a ordem, a direção de Deus foi: o cordeiro que você vai comer, ele não pode ser cozido. Você não pode colocar esse animal dentro de uma panela. Você não pode comer senão o cordeiro não for assado no fogo. Pastor, o que significa isso? Presta atenção nisso. O fogo, o cordeiro, tem uma tipologia. Qual é, pastor? O fogo apontava para a ira de Deus, o juízo de Deus. É por isso que não teria uma outra forma de se comer aquele animal. Queridos, entenda algo que eu vou dizer para você aqui. Em Cristo Jesus, a ira de Deus foi saciada. Algumas pessoas estão dizendo que o que está acontecendo no mundo hoje é reflexo da ira de Deus. Deus não está irado, porque se Deus estivesse irado, o sacrifício de Cristo Jesus teria sido incompleto. Quando Deus disse ao povo de Israel: vocês deverão comer o cordeiro assado no fogo, se estava fazendo um apontamento
para o cordeiro que seria exposto ao fogo do juízo de Deus. Jesus foi o único homem sem pecado nenhum, como diz o texto, sem defeito, sem mancha, capaz de receber o fogo da ira de Deus. Por que hoje, por que nesses dias atuais, nós cometemos pecados, erramos, e não somos fulminados por Deus? Por que Deus ainda permite que subamos no altar, que ministremos a sua palavra? Tudo isso só é possível porque há 2000 anos atrás, o Cordeiro Imaculado subiu naquela cruz e recebeu o fogo da ira de Deus. A Páscoa me ensina que a ira de Deus foi saciada em Cristo Jesus, o Cordeiro da Páscoa. Talvez você cresceu ouvindo expressões do tipo: cuidado, Deus vai pesar a mão sobre você. Cuidado, a ira de Deus virá sobre você. Eu entendo que expressões como essa tinham como objetivo fazer com que o povo andasse em santidade, porém era uma santidade baseada no medo e não na revelação do amor de Deus. Há duas maneiras de viver em santidade nessa terra. A primeira, a santidade produzida pelo medo. Puxa, como é difícil ser santo por causa do medo. Como é difícil andar em santidade por causa do medo do inferno. Como é difícil ser santo porque alguém disse que se eu não for santo, eu não vou para o céu. É duro, é difícil, é quase impossível ser santo por causa do medo. Agora, ser santo por causa do amor que me alcançou, ser santo porque existe um lugar preparado por Deus para mim, pecador, para mim que não merecia. Ai, meu irmão, todos nós, diz a palavra, andávamos como ovelhas desgarradas, perdidas, sem pastor, até que Ele veio. A Bíblia diz em Filipenses capítulo de número 2, que Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, tomou a forma de servo e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Aleluia, glória a Deus. E eu então, que andava como ovelha desgarrada, fui resgatado pelo seu amor. Porque merecíamos? Não. Porque fizemos algo de bom? É claro que não. A mensagem da Páscoa mostra para mim o quanto eu não sou merecedor, mas Ele assim mesmo me amou. Amou você na prostituição, amou você no adultério, amou você na droga, amou você no álcool, amou você por lugares onde ninguém queria ir para te buscar, mas Ele foi, Ele te alcançou e Ele disse: receba do meu amor, porque eu recebi a ira do Pai para que você tivesse liberdade. Somos livres hoje, somos livres nessa hora, porque o sacrifício de Cristo perfeito, santo, imaculado, alcançou alguém que não merecia. Quando eu olho para o texto, dizendo, você não pode comer dele cru, estão apresentando ainda um cordeiro
cru. Que é isso, pastor? Um cordeiro que foi morto, mas que não recebeu a ira de Deus. Cuidado, esse não é o cordeiro de Deus. O versículo de número 9 está dizendo: não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Meu Deus. O cordeiro que você vai se alimentar na Páscoa é o cordeiro que passou pelo fogo do juízo de Deus. Eu não poderia, querido, você não poderia subir diante de Deus com a vida que tínhamos. Nós não poderíamos subir até Deus com a vida que possuíamos. Mas Ele foi sem defeito, sem mácula, e Ele experimentou o fogo do juízo sem merecer. Aquele lugar era nosso. Deixa eu lembrar você de algo terrível para Jesus. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso. Quando Jesus está na cruz, haviam mais 2 ladrões do seu lado, morrendo a mesma morte, morrendo da mesma maneira. Porque há pessoas que dizem assim: Ele tomou o nosso lugar na cruz. Não, querido, poderíamos sim ser crucificados. Aliás, a cruz era o nosso destino, a cruz era o nosso lugar. Mas Ele foi, Ele tomou o meu e o seu lugar naquele momento. Mas houve algo que aconteceu com Jesus, que não aconteceu com as outras 2 pessoas que estavam ali com Ele. Houve um momento em que o meu pecado e o seu pecado foi colocado nos teus ombros. Deixa eu lembrar você de que a morte da cruz era uma morte por asfixia. Isso significa que a pessoa teria que ter o seu peso colocado sobre os seus pés, presos por prego. Chegou uma hora que o peso de Jesus não era simplesmente o peso do seu próprio corpo. Chegou um momento em que o peso que Ele carregava era o peso do nosso pecado. Nessa hora, no pior momento da vida de Jesus, Ele faz uma declaração muitas vezes desapercebida por nós. Ele diz assim: Pai, por que me desamparaste? Ele percebeu que naquela hora, o meu pecado, o seu pecado que estava sobre ele, havia desligado ele do Pai, porque esse era o nosso lugar. Vivíamos uma vida desligados do Pai. Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Porque Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2, diz que há um abismo entre nós e Deus. Havia um distanciamento. Cristo sentiu o distanciamento criado pelo pecado. É interessante, algumas pessoas que estão distantes de Deus por causa do pecado, essas pessoas costumam dizer assim: Deus está tão longe. Pastor, como Deus está longe? Eu quero dizer para você: não, querido.
Deus não está longe. Isso é o pecado. Eu não sei o que impede você. Eu não sei quais são as suas práticas ocultas. Eu não sei o que impede você de se aproximar de Deus. Mas eu quero convidar você essa noite para se arrepender, pedir perdão ao Senhor. Você não será julgado. Por isso o cordeiro precisava passar pelo fogo. Porque ele estava sendo julgado no nosso lugar. Ele estava sendo moído no nosso lugar. Cristo recebeu a ira de Deus, para que eu pudesse receber do seu favor, da sua graça, do seu perdão. A Páscoa nos ensina que alguém que não merecia morre no lugar de alguém que merecia morrer. Continue a leitura comigo, porque no versículo de número 11, de Êxodo capítulo 12, o texto vai dizer assim: pois assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o seu cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. É lindo isso. Porque a Páscoa, a instituição da Páscoa, ela era uma refeição para ser feito pronto para uma fuga. Grava isso. Deus disse assim: olha, vocês vão fazer a refeição da Páscoa, mas quando forem comer a refeição, vocês precisam estar com os lombos cingidos, os sapatos nos pés e o cajado na mão. Comam apressadamente. Por quê? Porque eles estavam para sair do Egito, eles estavam para ir embora. Deus disse: olha, comam atentamente, porque no sinal vocês saiam. Irmão, deixa eu te dizer algo. Cada ceia que nós tomamos, e aqui vem um princípio para você: os lombos cingidos falam das nossas vestimentas, calçando os pés e cajado na mão, ministério. Nós não celebramos a Páscoa como ela está escrita aqui. Por que nós não celebramos essa Páscoa, pastor? Porque ela era a sombra. A sombra do quê? Da nova refeição. Porque a Páscoa, como sombra, ela dizia assim: vocês vão comer o cordeiro assado com ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas apontavam para os dias de sofrimento que viveram na escravidão. Ou seja, comam para que vocês nunca se esqueçam.
O pão sem fermento apontava para uma vida sem pecado, o fermento que leveda a massa, e o cordeiro, que trazia a ideia do novo, do bom, fazendo contraste com as ervas amargas. Agora preste atenção em algo que eu vou dizer para você. Na nova aliança, não há ervas amargas. Na nova aliança, nós temos o pão e o suco da uva. Pastor, por que nós não temos mais essas coisas? Porque elas eram a sombra. E como sombra que ganharam luz em Cristo Jesus, Ele disse: comam do pão, que é o meu corpo, e bebam do cálice, que é o meu sangue. Mas façam isso preparados para a partida. Irmão, cada ceia que nós estamos aqui tomando, porque da mesma maneira, eu creio nisso, preste atenção, eu creio nisso. Eu creio que tudo que está escrito segue um mapa. E eu acredito que o grande dia que nós estamos esperando, ele também será antecedido por uma mesa de ceia. Por isso ele disse: comam preparados para partir. Tem muita gente que vem para o culto da ceia, que participa do culto da ceia, despreparado, descalço, sem cajado na mão. E se a volta acontecer, eu quero dizer para você, meu irmão, não vai dar certo. Você não vai. Porque ele disse: comam preparados para partir. Essa é a Páscoa. Toda ceia que nós celebramos, nós precisamos estar prontos. Pode ser depois de tomar essa ceia, pode ser que ele volte e a gente saia. Pode ser que depois dessa celebração ele volte. Pode ser que depois dessa celebração ele diga: vão embora, saiam. E para finalizar, a palavra Páscoa, ela vem de uma palavra hebraica chamada Pessa. Pessa. Pastor, o que significa essa palavra Pessa? Significa passar por cima. Isso é Páscoa. No dia em que o povo estava comendo a Páscoa dentro da sua casa, marcada pelo sangue do Cordeiro, havia morte lá fora. Havia uma morte tirando a vida dos primogênitos lá fora. Havia choro dentro de casas, mas na casa marcada pelo sangue do Cordeiro, havia a celebração da Páscoa. Nós estamos em dias de muita tensão. Há um espírito de morte roubando vidas aí fora, ceifando vidas aí fora. A ordem foi: entrem em casa. Mas eu quero acrescentar algo a essa recomendação.
Não adianta entrar em casa que não tem a marca do Cordeiro, porque o anjo da morte que visitou o Egito, quando ele se aproximava de uma casa que não tinha marca, ele entrava e ceifava a vida do primogênito. Mas quando esse anjo ia passando e visualizava a marca do Cordeiro na porta daquela casa, ele passava por cima. Páscoa, ele passava por cima. Esse dia, esta celebração vai marcar o anjo da morte passando por cima da nossa casa. Esse espírito não vai visitar a nossa família, porque há uma marca na verga da nossa porta. Se você crê nisso, dê um brado de celebração onde você estiver, aplauda ao Senhor e diga: o sangue de Cristo Jesus está na verga da porta da minha casa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Puxa, queridos, eu queria passar com você aqui mais 2 horas falando sobre esse texto, e a gente descortinando ele, e a gente abrindo ele, mas eu quero finalizar para que a gente não estoure o horário, e a gente participe também desse momento lindo que nós estamos vivendo. Ele nos reconciliou consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18, diz que Ele nos reconciliou consigo mesmo, e nos deu, depois de ter nos reconciliado com Ele, o ministério da reconciliação. Nós não temos o ministério do juízo, do julgamento, nós temos o ministério da reconciliação. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você, e espero que essa palavra tenha encontrado no seu coração pouso, abrigo, morada, e que você, para a glória de Deus, tome posse, não deixe o inimigo roubar de você uma palavra sequer, para que nós possamos então celebrar a ceia do Senhor. Os nossos irmãos, dá um alôzinho para eles, Maico. Eu quero orar com você. Os nossos irmãos vão preparar uma canção, e enquanto eles preparam a canção, eu quero dizer para você: prepare a mesa aí onde você está. Prepare a mesa. Prepare a mesa. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Obrigado, Senhor. E oro para que ela tenha encontrado do outro lado um coração disponível e aberto, sensível, pronto para receber a tua palavra. Eu oro, Senhor, para que o inimigo não roube, não distorça, e que os teus filhos recebam do Senhor a porção que lhe cabe dentro dessa palavra que ouviram. Que o Senhor amplie essa revelação no coração de cada um, e que a Páscoa nunca mais seja a mesma na vida de cada um deles. Nesse momento que eles estarão preparando a mesa, que o Senhor possa abençoá-los, direcioná-los, para que possam viver um momento único, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, enquanto os nossos irmãos da música vão estar entoando essa canção, prepare aí a sua mesa, prepare ela. Daqui a pouco nós vamos voltar para celebrar junto, mas eu quero pedir para você, enquanto eles estão adorando agora, prepare a sua ceia. Daqui a pouco a gente volta para celebrar junto. Compreendo os teus caminhos,
mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena. Glória a Deus. Queridos, glória a Deus. Tudo isso vai valer a pena. Vai valer a pena. O sacrifício de Cristo não foi em vão. O sacrifício de Cristo, como o texto da Páscoa diz, Ele passou pelo fogo, nos trouxe salvação, redenção. Antes da gente cear,
Como eu disse aqui no início do culto, esse é um dia histórico que vai ficar escrito até a volta de Jesus na história da igreja. A igreja no futuro vai se lembrar desse dia, o dia em que o mundo celebrou a ceia dentro da sua própria casa. Eu queria que você agora aí tirasse uma foto com a sua família, registrasse esse momento agora. Eu queria que você pegasse o seu celular, junto com a sua família, com a mesa, e você registrasse esse momento. E você vai publicar ele nas suas redes sociais com uma hashtag Ceia em Casa. Ceia em Casa. Você vai publicar ela, até para a gente localizar depois e a gente poder capturar essas imagens, porque a gente quer colocar ela nas mídias da igreja, porque isso é histórico. O que está acontecendo hoje é histórico. E como disse, eu tenho certeza que falarão disso nas próximas gerações até a volta de Jesus. Então faça esse registro agora. Você que preparou. Pastor, mas eu não preparei nada, eu só tenho aqui um suquinho, um copinho e o pão. É isso. É exatamente isso. E vou dizer mais para você. Quando tudo isso terminar e voltar ao normal, continue com essa prática. Continue tendo a ceia como uma prática aí dentro da sua casa. Não deixe de ter, tá bom? Você que está aí com o pão, com o suco, eu quero convidar você aí a pegar o pão e depois prepara a celebração. Vai celebrar também os irmãos lá de casa lá, e olha que se não fizer ao vivo para ver que pulou. Pegue o pão. Vamos juntos orar e agradecer. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo pão, representando aqui o corpo do Senhor, que foi moído, esmagado, para que pudéssemos ser livres, libertos do pecado. Pai, eu oro nesse momento junto com os nossos irmãos dentro de cada lar, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício do teu corpo, foi flagelado. Pai, nós te louvamos porque de fato o Senhor tomou o nosso lugar na dor, na angústia, no sofrimento, para que pudéssemos hoje ter uma vida e vida em abundância. Nós te agradecemos pelo sacrifício do Senhor na nossa vida, no nome de Jesus, amém e amém. Comamos do pão. Depois de comer, ele pegou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que nós estamos fazendo hoje, querido, é uma aliança não mais estabelecida no sangue de cordeiros. A aliança que nós estamos celebrando hoje é a aliança do Filho unigênito de Deus. Não é uma aliança que cobre, é uma aliança que apaga os pecados. Eu quero convidar você a levantar o seu cálice e orar conosco. Pai, obrigado, porque quando o Senhor
sofreu e o sangue do Senhor foi derramado. A tua palavra diz que como o sangue de Abel clamava por Caim, o sangue do Senhor clama por todos os homens. Obrigado, Senhor, porque quando o seu sangue foi derramado, ele trouxe cura, salvação, libertação, liberação para as nossas vidas. Obrigado porque o teu sofrimento de morte trouxe para nós a vida, e nós te celebramos nessa hora, no nome de Jesus, amém e amém. Você em casa, você aí na sua casa, que está envolto por toda a segurança, a higiene, eu quero pedir para você, troque o seu cálice com a sua família, uns com os outros. Faça isso agora, aí dentro da segurança que você teve de colocar tudo certinho. Troque o cálice com os seus familiares agora. Olhe no olho e diga: eu renovo a minha aliança com você. Faça isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Levante o seu cálice, Pai, obrigado. E diga assim: nesta noite, nós renovamos a nossa aliança. Bebamos todos. Glória a Deus. Eu quero pedir para você, pai, você sacerdote, reúna a sua família aí, abrace eles, e eu quero pedir que você tenha um momento de oração com eles. Ore com eles. Nós vamos aqui dar alguns minutos para você, alguns instantes, para que você ore com a sua família, para que você ore com a sua casa. Faça isso, reúna os seus aí e ore com eles. Ore. Glória a Deus. Queridos, como toda ceia, como todo fim de culto de ceia, nós vamos terminar ele celebrando a Jesus. Eu quero pedir que você aí, com toda a sua família, jogue o sofá um pouquinho de lado, coloca aí a mesinha de centro, de canto, e que você possa celebrar Jesus agora. Amém? Com uma grande festa para Jesus aí dentro da sua casa, porque Ele vive. Quando estou em meio à escuridão,